Ok. Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje vamos dando continuidade ao estudo do livro Os Segredos da Visualização Criativa, de Philip Cooper. Vamos para o capítulo 3, A Descoberta do Verdadeiro Eu. Então, ele faz esses estudos antes de entrar propriamente dito, né, na técnica da visualização criativa, porque ele considera que esses conhecimentos, né, que se precedem, eles são importantes para que a gente consiga realmente fazer uma visualização criativa com sucesso, né, que ela tenha o efeito que a gente busca. Tá? E também para mostrar para a gente como a gente pode fazer criações na nossa vida que não são tão favoráveis para a gente. A gente não tem esses conhecimentos, então nós vamos aí fazendo uma série de visualizações o tempo todo, porque a gente faz isso o tempo todo com desconhecimento. Agora, quando a gente tem um conhecimento, aí a gente consegue direcionar melhor as nossas visualizações, porque a gente sabe que a gente vai fazer isso. A gente também pode construir, né, uma habilidade para perceber quando nós estamos visualizando de forma a nos prejudicar. A gente pode observar isso. E todos os elementos que estão envolvidos, né? Porque a gente faz visualizações baseadas naquilo que a gente entende em conhecimentos de vida, de acordo com a nossa história de vida, com as nossas crenças. Então, é todo um conjunto. Não dá para a gente ficar vendo essas coisas de forma uma separada da outra. Na verdade, faz parte de uma única engrenagem que vai nos levando a essa criação que pode ser tanto favorável quanto desfavorável na nossa vida, tá? Mas o que ficou bem certo desde então, né, desde o início do estudo, é que a forma como a gente pensa e sente faz toda a diferença. E que nós, desde a infância, recebemos informações e somos criados, né, para acreditar nisso ou naquilo, para seguir um padrão social, não é? Nós somos criados para ter determinadas atitudes dentro da sociedade, que são as atitudes corretas, entre aspas, né, daquilo que deve ser feito, porque aquilo que deve ser feito é o aceito. Então, aí a gente vai vendo como tudo na nossa vida vai sendo direcionado desde que a gente nasce. Então, muito daquilo que a gente acredita não é nosso, na verdade. É de outras pessoas. São coisas que outras pessoas acreditaram, fazia sentido para elas, então é o que elas passaram para a gente. E a gente foi reproduzindo. E se a gente perceber bem, se nós temos filhos, por exemplo, nós vamos estar fazendo isso também com esses nossos filhos. E isso é uma coisa totalmente inconsciente, a gente faz naturalmente. A gente não fica pensando para fazer. Muitas vezes, com filhos, a gente acha que está protegendo esses filhos, e, na verdade, nós não estamos protegendo. Nós estamos tirando dele a oportunidade de gerar autonomia, autossegurança, autoestima, não é? Aquela pessoa que não tem confiança em si mesma. Muitas vezes a gente, com a nossa proteção exagerada, que a gente acredita ser a certa, a gente acaba tirando daquele filho aquilo que seria útil para ele ter uma vida de sucesso. Muitas vezes a gente coloca medos nesse filho, da mesma forma como os nossos pais fizeram com a gente, e os pais dos nossos pais fizeram com eles.
não é? Só que chega um ponto, quando a gente começa a estudar algo como esse tema, por exemplo, né, e muitos outros aí que estão disponível, que vão envolver o autoconhecimento, aí a gente começa a perceber na nossa vida todas essas influências e começa a questionar essas influências. E acabamos percebendo que não fazia tanto sentido assim, não é? Muitas vezes a gente está fazendo coisas que outros acreditavam e que nem essas outras pessoas sabem por que estavam fazendo. Então, quando a gente começa a perceber tudo isso, começa a cair essas fichas, né? Aí que a gente começa a perceber o que nós precisamos melhorar dentro de nós, para que a gente consiga fazer a visualização criativa. Por isso que ele fala os segredos da visualização criativa. Porque os segredos, eles estão escondidos dentro de nós. São aquelas coisas que estão dentro de nós e que precisam ser reveladas, precisam ser trazidas à nossa consciência, porque aí vão deixar de ser segredos, vão passar a ser formas de vida, né? A gente vai passar a praticar essas formas de vida diferentes, tá? Por isso que aqui, esse capítulo, né, ele traz como a descoberta do verdadeiro eu, justamente porque muito daquilo que está em nós não é nosso, são crenças de outras pessoas, crenças muitas vezes aí da própria sociedade limitada onde nós vivemos. Tanto que se a gente faz uma viagem para o exterior, por exemplo, e a gente vai conhecer outras formas de ver a vida, outras dinâmicas, outras rotinas, a gente amplia a nossa mente, a gente percebe que o mundo não é só esse onde a gente vive, esse mundinho que a gente vive. O mundo é muito maior do que isso, né? Então, aqui ele traz que a busca pelo poder humano frequentemente falha porque as pessoas olham para fora em vez de olharem para si mesmas, não é? Para dentro, fazer esse mergulho dentro de si mesmas, porque os segredos estão lá dentro, né? E ele fala que a busca pelo poder humano, o que é esse poder? É esse poder de criar a sua realidade, de criar aquilo que você tanto deseja dentro de você. Muitas vezes ignoram ensinamentos que afirmam que o verdadeiro poder reside no interior. É aquele jeito, né, que foi aprendido de que tudo que tem a ver com a gente é o que está lá fora, não é? É o que as pessoas pensam de nós, o que elas nos fizeram, o que elas podem fazer por nós. Então, é sempre o lado de fora que tem esse acesso para a gente. E esse acesso para o nosso interior parece que fica fechado. Só que também isso é uma ilusão, né? Porque o inconsciente humano, ele está se manifestando o tempo todo. Agora, imaginem, um conteúdo que está sendo manifestado o tempo todo, que eu não conheço, porque eu não costumo entrar em contato com esse meu lado interno, com essa minha psique, né? Eu não costumo fazer isso. Ele se manifesta de forma que eu não controlo, e eu acredito que sempre é o que está lá fora que me influencia. Então, olha só, é complexo, muito complexo, mas é o que a gente vai precisar realmente estudar, tá? Então, o livro, ele vem trazendo essa realidade, que outros estudos já nos trouxeram. Então, a gente já estudou o poder do agora, a gente já estudou o caminho da autotransformação, agora a gente está estudando um assunto que parecia ser diferente,
Mas, no fim, a gente se depara com conteúdos muito parecidos. Ou seja, o grande segredo, na verdade, é a gente começar a prestar atenção nisso que vem sendo trazido, né, por diversos autores aí dos livros, tá? Para alcançar a verdadeira liberdade e potencial, é essencial questionar as crenças limitantes e descobrir a verdade sobre si mesmo. A verdade sobre nós está nas nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito que eu não sou capaz, como eu quero visualizar eu sendo alguém dando certo aí no mundo, tendo sucesso? De que jeito? Uma coisa entra em conflito com a outra. São coisas conflitantes que não conversam. Enquanto um lado está dizendo uma coisa, o outro lado está dizendo outro. Então, acontece que nós não vamos criar essa realidade que a gente sonha. A única realidade que a gente vai criar é aquela que tem a ver com a nossa crença, que ela está mais profunda em nós. Ela está se manifestando no mundo. O Jung, ele já traz sobre a sincronicidade. Aquilo que a gente vibra dentro de nós vai acontecendo no mundo para a gente. Então, não adianta nós fazermos processos de ficar escrevendo ou conseguir tal coisa assim, 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 desse ou daquele jeito e, né, se dentro da gente a gente não acredita. Então, o verdadeiro segredo é esse. Então, é importante que a gente comece a olhar para as nossas crenças, para aquilo que a gente acredita, para que a gente possa, então, atingir esse objetivo que o livro vai trazer para a gente mais adiante. Muitas pessoas têm medo da morte, pois a encaram como um fim absoluto. Não somos esse corpo, e a morte é apenas uma transição. Também já estudamos sobre isso, já refletimos bastante sobre isso. O corpo, esse corpo, é apenas uma transição, não é? Existem outras crenças. Essa é uma crença trazida pelo livro. E é uma crença que é compartilhada por muitas vertentes espiritualistas, não é? O reconhecimento de que somos entidades eternas, capazes de moldar essa nossa realidade através das nossas crenças, é fundamental. Então, quando eu acredito, tenho essa crença, fica mais fácil também de moldar essa minha realidade, né? Isso é um entendimento meu a respeito disso, é que, como nós temos outras vidas, né? Eu acredito em reencarnação, eu acredito que a vida realmente ela é eterna, nós não vamos morrer, né? Então, quando eu penso nisso, eu entendo que existem muitas coisas que eu já estou criando com essas minhas crenças antigas aí, outras coisas que eu já estou criando com as minhas crenças melhoradas, modificadas, e elas vão ter um tempo para começar a acontecer. Então, talvez algo que eu esteja criando agora só vai acontecer daqui a alguns anos. Eu entendo dessa forma, né? E quando a gente acredita que não existe morte, e que a morte apenas é do corpo, eu entendo que nesta encarnação aqui eu posso estar gerando criações de uma outra realidade que talvez eu vá viver numa outra encarnação. Talvez nem vai ser nessa. Porque existe um tempo para que as coisas vão acontecendo, né? Não existe milagre. Existe um tempo para as coisas acontecerem. Mas isso foi algo que eu pensei,
estou compartilhando aqui, tá? Que foi o que eu refleti a respeito desses ensinamentos e dos anteriores que a gente já teve, tá? Ao mudar essas crenças, podemos transformar nossas vidas e acessar um poder divino inerente a todos nós. Então, ele está falando, o autor, que nós temos esse poder. É um poder divino. Por que é divino? Porque existe uma consciência que criou tudo, inclusive nós. Então, essa consciência é uma consciência divina, que tudo sabe, não é? E que tem um grande poder de criação. E se ela nos criou, então nós também somos divinos. E esse poder que ela nos confere, essa consciência divina, também é um poder divino. Quando eu começo a ver a minha conexão com esse ser divino, não é? Que o livro vem trazendo aí desde lá dos primeiros capítulos, a questão de acreditar nesse Deus, nessa energia, nessa consciência que tudo cria, e o quanto isso facilita o nosso poder de criação, né? Por quê? Porque justamente quando eu tenho esta crença dentro de mim, eu me conecto com essa energia, e eu trago essa energia para dentro de mim. E aí eu passo a ter essa força também. A força que a minha mente também vai adquirir para que ela também seja uma mente criadora. E mesmo que eu não acredite nessas coisas, eu estarei sempre criando. Mas qual é a diferença? É que antes eu era uma criadora de coisas, de situações, de realidades que eu não tinha o menor controle. E hoje eu posso, com os estudos, com as informações, com o meu discernimento, começar a criar novas realidades e entendendo que certas formas de pensar, certas crenças não são interessantes para a minha vida. E eu posso começar a trabalhar essas crenças. Então, eu vou fundo em trabalhar nessas crenças. Eu não busco mais fugir delas. Se eu fujo dessas crenças minhas que são limitantes, na verdade, eu estou me iludindo, porque essas crenças limitantes que fazem parte de mim e que eu quero fugir, na verdade, elas vão continuar aí, elas não vão embora. E elas vão continuar se manifestando e me influenciando, por mais que eu ache que elas não estão fazendo isso. Então, quando a gente resolve encarar de frente as nossas sombras, nós vamos também encarar de frente as nossas crenças, né? E aí a gente começa a agir de forma mais honesta com a gente mesmo. Até mesmo quando a gente faz o autoconhecimento. Ou sozinho, ou numa terapia, não importa. Quando a gente entra nessa vibração de querer encontrar quais são as crenças que estão gerando a minha realidade da forma como ela está hoje, aí eu começo a encarar tudo isso de frente. Então, olha, faz todo sentido isso que ele traz aqui nessa parte. Você é quem você acredita que é. Você pode fazer aquilo que você acredita que pode. Só quem impede você de fazer ou de ser o que você deseja são as suas crenças. Aquilo que você acredita. Aquilo que você tem por verdade no seu ser. Aquilo que os outros trazem, que você pega como verdade, passa a ser uma crença, às vezes uma crença limitante, uma crença que te impede de ser quem você deseja ser. Por isso, quanto mais nós formos fazendo aquilo que o Jung fala, que é a individuação, mais a gente vai se diferenciando do outro. E esse trabalho não é um trabalho que a gente vai terminar rapidinho.
nessa encarnação aqui. É um trabalho de muitas vidas, porque nós temos muitas coisas para olhar na nossa vida, né? Não tem como fazer isso de um dia para o outro, mas a gente já pode dar pequenos passos que vão fazer uma grande diferença na nossa vida. As crenças podem ter sido herdadas de outros, que é o que eu já falei, né? E moldadas por pais, professores, sociedade, que é o que eu já tinha falado. Podem ser crenças religiosas e devocionais. Então, a religião, ela também traz crenças poderosíssimas, não só atualmente, mas através dos séculos. Nós viemos recebendo essas crenças religiosas, esses dogmas, que por mais que a gente fale, olha, eu não sou dessa tal religião, na minha religião não tem dogmas, ou eu não tenho religião nenhuma, por mais que a gente fale isso, a gente tem crenças sim, crenças herdadas, e estão lá no nosso inconsciente. E a única forma da gente encontrar esse material psíquico é mergulhando em nós mesmos, fazendo o nosso autoconhecimento, encarando as nossas dificuldades e buscando essas crenças. Então, as crenças é realmente o grande segredo. Essas crenças estão modelando o seu futuro, que é o que a gente está falando, tá? Agora, a gente vai para o capítulo 4, que é o incrível, que está escrito errado, o incrível poder da mente interior, capítulo 4. Então, ó, que agora ele vai falar essa mente interior que, conforme eu fui lendo, eu fui entendendo como sendo realmente o inconsciente, tá? A visualização criativa é uma ciência que explora o potencial da mente interior, conforme ensinado de forma simbólica por Jesus, que enfatizou que o reino de Deus está dentro de nós. Então, Jesus, ele falava de forma, usando símbolos, né? Parábolas, histórias, metáforas, ele usava muito isso, porque é dessa forma que ele conversa com quem? Com o nosso inconsciente. Porque onde estão as crenças? No nosso inconsciente. O inconsciente, ele tem tudo, né? É como se fosse um caldeirão gigantesco que está ali borbulhando informações desde que a gente veio a esse planeta. Não só nessa existência, mas desde lá, a primeira existência. E também todas as informações que estão compartilhadas pela humanidade, que foram construídas pela humanidade. Nós temos acesso a essas informações também. E muitas vezes nós estamos sendo influenciados também por elas. Então, o universo é enorme. É um universo de informações que a gente nem imagina. E que nós estamos sendo influenciados. Então, não é tão simples assim, né? O que é fato é que nós estamos criando o tempo todo, porque a gente pensa, a gente sente, a gente acredita em coisas, e a gente tem uma mente, e a mente não para de criar, o tempo todo. Até no silêncio nós estamos criando alguma coisa. Então, muito importante a gente dar ouvidos a esses conhecimentos. E mesmo que devagarinho a gente começar a desvendar alguns mistérios dentro de nós. Próximo. A chave para desbloquear esse poder reside na crença e na utilização de imagens mentais. Então, eu tenho a crença e eu faço imagens mentais. Ah, eu preciso ver exatamente. Ah, mas eu não consigo ver, mas eu não preciso ver. O ver na mente, essas imagens mentais, é aquilo que a gente já sabe. A gente já sente que está acontecendo. A gente imagina como é o lugar ou como é a situação
mesmo sem ver a situação. Não é assim que a gente faz? Quando a gente duvida de alguém e já acredita que algo tenha sido feito por ela, aí a gente cria uma historinha na nossa cabeça, a gente já imagina a pessoa fazendo isso, fazendo aquilo. Essas são imagens mentais. Então, não precisa ter uma aparência de eu estar vendo aquela imagem, não é? Muitas pessoas conseguem ter essa visualização que ela está vendo a coisa em si, né? Mas muitas outras não conseguem. Mas só o fato de você estar ali pensando e dando forma de alguma maneira para aquilo que você está pensando, você já está criando, já são essas imagens mentais. Apesar de sua complexidade, a mente interior é fundamentalmente simples e acessível. Então, é um assunto complexo, envolve muitos elementos, né? Não vamos discutir que realmente é complexo, mas, ao mesmo tempo, a mente interior é super simples de acessar, tanto que a gente acessa o tempo todo, podendo interagir com o universo de maneiras significativas. A nossa mente interior, ela se manifesta, que é o que eu estava falando. Ela se manifesta o tempo todo, ela está interagindo, ela está trazendo situações, pessoas, acontecimentos, a mente vai trazendo, se conecta com outras mentes, com situações. É um universo poderosíssimo que tem dentro de nós. Quando a gente está conversando com alguém, se a gente está naquela conversa ativa com uma pessoa, pode ser com um amigo, seja lá com quem for, se você está numa conversa super ativa, você começa a se comunicar com a mente interior da outra pessoa. Essas mentes interiores, elas vão se conectando, e isso acontece de forma maior, de uma forma muito mais expansiva. É o tempo todo essas coisas acontecendo, tá? Então, é uma realmente muito acessível e simples de se acessar, não é difícil. A gente já faz isso. A compreensão desse potencial é crucial para a aplicação prática em nossas vidas. Então, aqui está dizendo, se a gente tiver o conhecimento disso, a gente consegue praticar isso na nossa vida, mas aí com conhecimento. E não aí de qualquer jeito, as coisas vão acontecendo aleatoriamente, porque a gente não tem controle algum sobre aquilo que a gente cria, não é? Muitas vezes a gente está culpando o outro de algo que acontece com a gente, e quem criou foi a gente, não foi o outro. A gente só atraiu esse outro. Esse outro é uma ferramenta para fazer com que a nossa vida aconteça como a gente criou. A gente precisa parar para pensar sobre isso. A mente interior é comparada a um computador espiritual, que controla funções corporais automaticamente, sem que precisemos pensar. É o inconsciente, né? O inconsciente, ele é assim. Ele vai controlando todas as nossas funções. Elas já foram aprendidas no decorrer dos séculos. Um bebê nasce sem que os órgãos dele saibam como funcionar. Um bebê nasce sem chorar quando ele quer comer, ou quando ele está com sede. Todos os bebês choram quando querem comer ou alguma coisa, não é assim? É a forma que eles descobriram de chamar a atenção. E se a gente for ver, há séculos acontece desse jeito, não é? E o corpo, ele já faz as funções sozinhas. A gente já respira sozinho, a gente não fica mandando, ó, agora respira, suga o ar, agora solta o ar. Não, a gente já faz tudo isso sozinho. Tudo isso já foi aprendido pelo nosso corpo. Quem controla isso, então, é essa mente interior, esse inconsciente. Ela tem um vasto potencial, podendo ser reprogramada através da visualização criativa.
Mas como eu vou reprogramar isso? Dá para passar uma borracha em tudo aquilo que a gente aprendeu, que os nossos pais ensinaram, né? Aquelas coisas que a gente aprendeu nas experiências, muitas experiências infelizes que a gente teve, que a gente gravou, aqueles conhecimentos e aquelas formas de padronizadas de agir e de pensar, aquelas conclusões distorcidas que a gente teve. Como a gente faz? A gente passa uma borrachinha ali? Não vai dar. Nós vamos ter que ir lá, a gente vai ter que confrontar isso, trazer para a conversa, confrontar, não é? A gente vai precisar trazer para a consciência para que a gente aí sim possa desenvolver crenças saudáveis para a gente, para que a gente aí possa começar a criar coisas melhores. E se vocês observarem também na vida de vocês, né? Eu não sei mais vocês, mas eu observo coisas que eu sei muito bem quando eu criei. Eu lembro os momentos que eu criei, e aí hoje, depois de muitos anos, a coisa acontece e eu fico, olha, eu desejei isso lá, naquele tempo lá, faz tanto tempo. Eu desejei isso, olha, está acontecendo aqui agora. Então, na minha visão, né, pelo que eu entendo hoje de todos esses estudos, as coisas não são de um dia para o outro, né? Porque tudo que eu já criei com as minhas crenças equivocadas e distorcidas, elas ainda estão aí. Tem crenças minhas que criaram coisas que ainda estão vindo e que ainda vão aparecer aqui, certo? Mas a partir daí, conforme eu vou me modificando, outras crenças melhores, aí eu já vou criando coisas novas, daqui a pouco, mais adiante, coisas novas que eu queria começam a acontecer, né? Porque aí eu já estou com uma ideia hoje diferente. Então, com certeza, a gente não pode ser imediatista quando a gente pensa nisso. A gente precisa ter também aquele feeling, né? Aquela coisa interna, aquela intuição interna de perceber que, ó, agora talvez ainda não seja o momento, talvez eu tenha que lidar com isso aqui que eu criei também, que eu tenho que lidar agora. Mas vamos aguardar que logo, logo começa a melhorar. As coisas vão começar a melhorar. Porque hoje eu tenho conhecimento. Ó, hoje eu estou criando com consciência. E não com uma falsa consciência. Não se trata da gente, agora eu vou ser boa, né? Agora eu vou só pensar positivo. Não olhei nada, né? Não vi nada. Isso é uma coisa superficial, isso é algo que está na superfície. Não vai adiantar. Porque mais cedo ou mais tarde, aquele conteúdo lá, na crença que não é muito legal, vai brotar, vai vir à tona e vai me dizer oi, né? E aí eu vou ter que encarar essa coisa. Não tem outro jeito, tá? O jeito é esse mesmo, é a gente trabalhar tudo isso que a gente pode, que está vindo, que a gente consegue hoje detectar. Nossas crenças influenciam diretamente a mente interior, que age de acordo com as instruções recebidas, sem fazer julgamentos morais. No inconsciente não existe juízo de valores, não existe certo nem errado. Tudo pode acontecer, tudo pode ser feito, tá? Então, isso que está dentro de mim influencia tudo aqui agora e não tem esse senso moral que a gente carrega. Por isso que quando eu quero ser de um jeito que eu acho que é melhor, é o correto, quando eu for dormir, eu posso ter sonhos que vão totalmente ao contrário daquilo que eu acredito no dia, que a minha mente, né, a minha razão entendeu como sendo o certo.
Por isso que nós temos esse outro lado, né? Se acreditamos em ideias negativas, experimentamos resultados negativos. Portanto, mudar nossas crenças pode transformar nossa realidade, pois a mente interior busca concretizar o que acreditamos ser a verdade. A nossa mente, né, essa que está ligada ao inconsciente, ela é muito realista, na verdade. Ela faz aquilo que a gente quer. Então, se nós queremos uma vida diferente, nós vamos ter que conversar com essa fonte interior que nós temos e vamos ter que ajeitar ali as coisas, lá dentro. Não é na superfície. Não é para os outros verem. Olha, agora eles estão me vendo, eles vão me ver como uma boa pessoa. Não é. Não adianta. Eu que preciso acreditar nisso. Eu que preciso acreditar que eu sou desse jeito, que é o que vai favorecer aquilo que eu quero para mim. Se eu não acreditar nisso, não vai adiantar. E isso é muito importante a gente ter em mente. Quando uma pessoa com uma doença incurável recusa aceitar seu destino, adota um novo padrão de crença que pode levar à cura. Não é que ela recusa, fica revoltada, não é isso, tá? Não se trata de estar revoltado, de não ter aceitação, não é isso. Muitas vezes, a pessoa pode estar com uma doença incurável, e isso existe, pessoas assim existem, e elas elas lidam com a doença de uma forma muito diferente. Elas podem até morrer dessa doença, né? Ter a morte do corpo nessa existência devido a tal doença. Mas elas também podem experimentar a cura, dependendo da situação, né, do corpo e tudo mais. Por quê? Porque a mente delas pode estar funcionando realmente como potencializador para que ela consiga manter, trazer essa cura para o corpo, tá? Mas como a gente não trabalha, na verdade, o nosso interior, ou a gente trabalha minimamente, né? Então, geralmente, a gente acaba sucumbindo a essas doenças que nos assolam, tá? Eu acredito que essa seria uma habilidade que a gente estaria hoje adquirindo, começando a desenvolver para um futuro, né? Porque hoje em dia, no mundo, a gente vê muitas e muitas pessoas, né, no mundo inteiro, com doenças. E doenças, muitas vezes, que são incuráveis, né? Incuráveis entre aspas, né? A mente interior não distingue entre o fato e crença adotada. Ou seja, essa mente interior ou inconsciente, para ele, tudo que se acredita é real. Então, não importa se é mentira, se é verdade, se é uma loucura, se não é uma loucura, se é trazido como uma verdade, é verdade. Por isso que quando a gente atende numa terapia, a gente não pode dizer nunca para um cliente que, olha, não, você está errado. Não, ele está certo. Não importa o que ele traga, ele está certo. Por quê? Porque é a verdade dele, e para ele isso é real. Então, não adianta uma outra pessoa vir e falar que não é verdade. Não tem como. Então, isso funciona aqui, nesse estudo, para a gente entender como, muitas vezes, a gente não vai conseguir fazer essa criação de uma forma efetiva como a gente gostaria, por mais que a gente queira. Porque aquilo que a gente acredita lá dentro é a verdade. É aquilo. Então, aí ele fala, o segredo é, você vai mexer nas crenças. Você vai reprogramar isso, você vai ressignificar esse conteúdo que tem aí dentro de você.
Aí sim você começa a trabalhar de forma diferente dentro de você, e aí as coisas também vão acontecer, porque do mesmo jeito que as coisas podem não ser legais, elas podem ser legais, ué. Por que não? Não é? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Assim, um pensamento sustentado se torna verdadeiro. Então, aquele pensamento que conversa com o que eu tenho aqui dentro, ele fica verdadeiro lá para dentro. Então, se eu consigo mexer nas crenças, eu mexo nas crenças e sustento o pensamento, lá para dentro do inconsciente, fica verdade. E se fica verdade, cria-se a realidade. Para mudar a vida, é preciso mudar as crenças, aceitando novas ou praticando crenças no que se deseja. O que é praticar as crenças no que se deseja? Poxa, se você acredita que você não é capaz, o que você poderia fazer para você começar a se sentir capaz? E aí você vai sustentando esse pensamento, e você vai moldando essa crença, e vai fazendo coisas que te mostrem o quanto você é capaz, e você vai nesse lado, você vai modificando isso aos poucos. Essa transformação pode ser alcançada de forma científica, sem necessidade de lutar contra crenças antigas. Então, aqui ele está dizendo que as crenças antigas, eu não preciso brigar com elas. Eu posso começar a conversar com elas, questionar sobre essa realidade que elas trazem, oferecer para elas, racionalmente mesmo, novas possibilidades, para que aquelas crenças elas não sejam tidas como verdades absolutas. Então, ó, a gente já está mexendo, movimentando, refletindo sobre elas e vivendo isso na realidade. Não adianta eu fazer isso, acabei de fazer esses trabalhos comigo mesma, e eu saio, pronto, começo a agir do mesmo jeito, segundo a crença antiga. Porque eu não sou capaz mesmo, porque eu não sei fazer nada. Aí tá, agora é o momento de eu trabalhar, eu com as minhas crenças, aí vou trabalhar. Aí viro as costas, vou e continuo do mesmo jeito. Então não adianta, eu não estou sustentando aquela crença que é a nova, a atual, né? É disso que ele está falando aqui, que essa transformação pode ser alcançada de forma científica, sem necessidade de lutar contra crenças antigas. Então, você não precisa ficar brigando com as crenças. Você vai conversar com ela. A gente pode fazer até um paralelo. Quando a gente ensina uma criança a ter algum comportamento esperado, né? A gente não vai falar para ela assim, olha, você vai fazer, porque se você não fizer, você vai apanhar. Aí a criança pergunta, mas por que eu tenho que fazer? Porque eu disse que sim, porque eu quero. Você está brigando com a criança. Agora, se você senta com a criança e explica, mas por que você quer fazer isso? A criança vai responder, mas e se você fizesse assim, assim, assim? Não poderia? E você começa a questionar e conversar. Qual é o melhor relacionamento? Aí eu deixo aí vocês com essa pergunta, né? E espero que possa gerar bastante reflexões aí esse nosso estudo de hoje.